Você já tem 30 anos. O tempo parece ter passado rápido demais. O que antes era uma fase de descobertas virou rotina, boletos, compromissos e uma sensação incômoda de que algo está faltando. Você trabalha, se esforça, mas por algum motivo as coisas não fluem como deveriam. É como se existisse um jogo acontecendo o tempo todo e você não tivesse aprendido as regras. Só que esse jogo define quem vence e quem apenas sobrevive. Talvez você já tenha sentido isso antes. A sensação de estar sempre reagindo às circunstâncias, tentando equilibrar o que precisa fazer e o que gostaria de fazer. Tentando entender por que, mesmo com boas intenções, tantas vezes o resultado não é o esperado. Parece que há algo invisível controlando as peças. Uma lógica oculta que premia alguns e castiga outros, mesmo quando todos se esforçam. Você vê pessoas menos preparadas crescendo mais rápido, pessoas talentosas sendo esquecidas, relações que se rompem sem motivo aparente, empregos que desaparecem da noite para o dia. E começa a se perguntar, será que o mundo realmente é aleatório? Ou há uma estrutura, um padrão, um sistema que determina o rumo de tudo isso? A verdade é que existe um jogo acontecendo, e você está nele desde o momento em que nasceu. Um jogo que não tem tabuleiro visível, mas define seus movimentos todos os dias. Ele aparece nas conversas, nas decisões, nas pequenas escolhas que parecem inofensivas, mas constroem seu futuro sem que você perceba. Quando você decide se vai ceder ou insistir. Quando escolhe entre falar ou silenciar. Quando decide confiar ou se proteger. Cada uma dessas decisões é uma jogada. E mesmo que você não perceba, todos ao seu redor também estão jogando. Colegas de trabalho, familiares, amigos, até desconhecidos, todos tentando avançar algumas casas, equilibrando seus próprios interesses, medos e desejos. A diferença é que alguns entendem a natureza do jogo, enquanto outros apenas reagem aos lances. E é aqui que a vida se torna desafiadora. Porque quem não entende as regras se torna parte do plano de quem entende. Quem não pensa estrategicamente acaba servindo aos objetivos de quem pensa. Isso não é sobre manipulação, mas sobre consciência. Entender o jogo não é enganar os outros, é deixar de ser enganado por ele. É parar de agir por impulso e começar a agir com clareza, sabendo quando avançar, quando recuar e quando simplesmente observar. Você pode chamar isso de maturidade, sabedoria ou apenas experiência. Mas, em essência, é a habilidade de reconhecer os padrões invisíveis que moldam suas decisões e as decisões dos outros. E uma das teorias mais fascinantes que tentaram compreender essa lógica é a chamada teoria dos jogos, um campo que busca entender como tomamos decisões quando o resultado depende não apenas de nós, mas também dos outros. E talvez entender essa teoria possa te mostrar o que a vida vem tentando te ensinar há anos, que vencer não é sobre força ou sorte, mas sobre estratégia. A ideia de que a vida é um jogo pode soar poética demais, mas curiosamente, foi um matemático quem mostrou que talvez ela fosse também lógica demais. Na década de 1940, John von Neumann, um dos maiores gênios do século XX, começou a se perguntar algo simples e perturbador. E se fosse possível prever o comportamento humano com base nas escolhas que as pessoas fazem? Ele percebeu que, em qualquer situação onde duas ou mais pessoas tomam decisões, negócios, guerra, amor, amizade, existe um jogo invisível acontecendo. Cada jogador faz um movimento tentando maximizar seu ganho, prever o outro e evitar perdas. Mas o que ele descobriu é ainda mais fascinante. Mesmo quando todos agem de forma racional, o resultado nem sempre é o melhor para todos. Assim nasceu a teoria dos jogos, não como um manual de manipulação, mas como uma lente, uma forma de enxergar o mundo como uma teia de interações, incentivos e consequências. E o mais curioso é que essa teoria, criada para estudar guerras e economias, acabou se tornando um espelho da própria natureza humana. Pense por um instante. Em cada conversa existe uma troca. Cada gesto, cada silêncio é uma jogada. Você revela ou esconde informações, coopera ou se protege, cede ou insiste. Tudo isso forma o desenho invisível de um tabuleiro maior. Quando você decide se abre ou se fecha para alguém, você joga. Quando escolhe se posicionar no trabalho ou permanecer em silêncio, você joga. Quando decide entre ajudar ou competir, amar ou dominar, perdoar ou punir, está jogando. E cada decisão carrega um preço, um risco e uma possível recompensa.
A vida é, de certa forma, uma sucessão de dilemas estratégicos. Por exemplo, o dilema do prisioneiro, um dos mais famosos da teoria, mostra dois suspeitos isolados, cada um com a opção de trair o outro ou ficar em silêncio. Se ambos cooperam, ambos saem bem. Se um trai e o outro confia, o traidor vence e o outro perde. Mas se ambos desconfiam e traem, os dois perdem. Essa simples história revela algo sobre nós. A desconfiança pode parecer proteção, mas às vezes é o que destrói o que tentamos preservar. A confiança pode parecer risco, mas é o que permite que algo maior aconteça. E o equilíbrio entre esses dois impulsos, o medo e a fé, define grande parte das nossas decisões. Quando trazemos isso para o cotidiano, percebemos como a lógica de von Neumann e seus sucessores se manifesta em cada detalhe. O colega que hesita em compartilhar uma ideia com medo de perder crédito. O parceiro que se fecha porque teme se machucar. O líder que não delega porque teme ser substituído. Todos jogando, o tempo todo, tentando equilibrar o ganho e a perda. A teoria dos jogos, então, nos convida a algo mais profundo. A perceber que o mundo não é apenas feito de intenções, mas de interdependências. E que entender o outro é tão importante quanto entender a si mesmo. Porque, no fim, não estamos jogando contra as pessoas. Estamos jogando com elas. Agora que você entende que a vida é feita de jogos, surge a próxima pergunta inevitável. Que tipo de jogo você está jogando? Nem todos seguem as mesmas regras. Alguns são jogos cooperativos, aqueles em que só vencemos quando os outros também vencem. Outros são competitivos, em que o sucesso de um implica a derrota do outro. E há ainda os jogos mistos, os mais comuns na vida real, em que cooperação e conflito coexistem o tempo todo. Os jogos cooperativos são a base da sociedade. Família, amizade, amor, trabalho em equipe, todos dependem de um equilíbrio delicado entre o eu e o... São jogos em que a confiança é a moeda mais valiosa e o ego é o maior sabotador. Mas há um paradoxo curioso. Muitos dizem querer cooperação, mas jogam como se estivessem competindo. Querem ser ouvidos, mas não escutam. Querem ser amados, mas têm medo de se abrir. Querem confiança, mas escondem o jogo. Em um mundo que recompensa a performance individual, colaborar se tornou um ato quase revolucionário. E é por isso que tantas relações desmoronam, não por falta de amor, mas por excesso de estratégia errada. Nos jogos competitivos, a lógica muda. O objetivo é vencer. E vencer muitas vezes significa garantir que o outro perca. Esses jogos estão por toda parte. Nas empresas, nas redes sociais, até nas comparações silenciosas entre amigos. Você olha o sucesso alheio e, mesmo sem querer, transforma aquilo em uma medida de si mesmo. É um jogo de métricas invisíveis. Quem ganha mais, quem viaja mais, quem parece mais feliz. Mas o problema é que quanto mais você joga para vencer os outros, mais perde de vista o seu próprio tabuleiro. Há pessoas que constroem carreiras inteiras nesse modo competitivo, sacrificando saúde, tempo e propósito. Elas vencem muitas batalhas, mas acabam derrotadas por dentro porque confundiram vitória com validação. A competição não é o mal em si. Ela pode impulsionar, inspirar, refinar, mas quando o jogo se torna uma guerra constante, o prêmio perde o sentido. A vitória deixa de libertar e passa a aprisionar. E então há os jogos mistos, o território onde todos nós realmente vivemos. A vida profissional, por exemplo, exige cooperação com colegas e, ao mesmo tempo, competição por reconhecimento. Nos relacionamentos, buscamos harmonia, mas disputamos atenção, espaço, poder. É uma dança delicada entre o altruísmo e o instinto de sobrevivência. O desafio dos jogos mistos é reconhecer quando é hora de cooperar e quando é hora de competir. A maioria das pessoas erra justamente aí, tentando ganhar em todos os aspectos. Querem ser admiradas e amadas, respeitadas e temidas, livres e seguras. Mas no tabuleiro da vida, nem todas as peças se movem ao mesmo tempo. Quem entende isso começa a enxergar o mundo com outra clareza. Percebe que nem toda vitória vale o preço da paz. E que, às vezes, recuar é a jogada mais estratégica que existe. A armadilha mais comum é acreditar que o jogo é sobre ganhar. Mas o verdadeiro jogo é sobre entender as regras invisíveis, o que realmente move as pessoas, o que gera confiança, o que destrói alianças. Quem não enxerga isso repete os mesmos padrões, muda de cenário, mas vive a mesma história. Troca de emprego, muda de cidade, de relacionamento. Mas o jogo continua o mesmo, só muda o tabuleiro.
E é aí que surge uma verdade incômoda. A maioria das pessoas joga no modo automático, reagindo às jogadas dos outros, em vez de pensar estrategicamente sobre as próprias. Elas não escolhem o jogo, são jogadas por ele. A vida então se transforma em um grande ciclo de repetições, de erros, expectativas e frustrações. E é apenas quando você percebe o padrão que começa, de fato, a jogar de forma consciente. A partir daí, cada movimento deixa de ser uma reação e passa a ser uma escolha. Durante anos, cientistas tentaram responder à mesma pergunta que todos nós, em algum momento, fazemos em silêncio. O que realmente faz uma pessoa vencer na vida? Ser o mais esperto? O mais rápido? O mais forte? Nos anos 1980, o cientista político Robert Axelrod decidiu testar isso de forma prática. Ele criou um torneio global e pediu a programadores e matemáticos que enviassem seus algoritmos para competir em um jogo simples, o dilema do prisioneiro. Cada algoritmo representava uma estratégia de comportamento. Alguns eram agressivos, outros calculistas, alguns sempre cooperavam, outros sempre traíam. A competição seria rodada milhares de vezes e o objetivo era descobrir qual padrão de comportamento seria mais eficaz no longo prazo. O resultado surpreendeu o mundo. O vencedor não foi o mais complexo, nem o mais estratégico. Foi um programa minúsculo com apenas 4 regras, chamado Tit for Tat, algo como olho por olho. Ele fazia o seguinte: depois imitava o comportamento do outro. Se o outro cooperasse, continuava cooperando. Se traísse, retribuía na rodada seguinte. Era gentil, mas firme. E, acima de tudo, não guardava rancor. Essa simplicidade revelou uma das maiores lições filosóficas do século XX. Vencer é manter o jogo vivo. Porque no tabuleiro da vida não existe vitória final. Existe continuidade. Axelrod percebeu que o sucesso do Tit for Tat vinha de 4 virtudes fundamentais. Ele era gentil, não iniciava o conflito. Era justo, respondia de forma proporcional. Era claro, seu comportamento era previsível, inspirando confiança. E era perdoador, permitia recomeçar a cooperação após um erro. Esses 4 princípios, curiosamente, são os mesmos que sustentam qualquer relacionamento humano saudável, pessoal ou profissional. São os alicerces invisíveis de toda a sociedade que prospera. E também são as virtudes que mais parecem esquecidas em tempos de ego inflado e comunicação ruidosa. Quando aplicamos essa lógica à vida cotidiana, tudo muda. Ser gentil não é ser ingênuo, é entender que a cooperação cria redes duradouras. Ser justo não é ser frio, é saber que sem reciprocidade não há confiança. Ser claro não é ser previsível, é ser coerente, e isso, em um mundo de máscaras, é uma forma de poder. E perdoar não é fraqueza, é a escolha consciente de não transformar o passado em prisão. No fundo, Axelrod não provou apenas uma teoria matemática. Ele revelou um espelho do comportamento humano. Mostrou que a vida recompensa quem entende o equilíbrio entre a lógica e o coração. Quem vive apenas na lógica vira máquina, eficiente, mas incapaz de criar vínculo. Quem vive apenas na emoção se perde, generoso, mas vulnerável a manipulações. Mas quem aprende a jogar com consciência, firme e empático, racional e humano, encontra uma força mais sutil, a sabedoria. E talvez seja essa a verdadeira vitória que a teoria dos jogos tentou nos mostrar o tempo todo. A vitória que não está em ganhar do outro, mas em aprender a jogar com ele, de modo que ambos possam continuar existindo no mesmo tabuleiro. Porque no fim, a vida não é um jogo de soma zero, em que o ganho de um é a perda do outro. A vida é um jogo iterativo, repetido, cíclico, contínuo. E quem joga pensando apenas no agora, acaba derrotado pelo tempo. Você já tem 30 anos, ou talvez um pouco mais. O tempo passou, e você começou a entender que a vida nunca foi sobre vencer todos os jogos, mas sobre permanecer no jogo com consciência. Lá atrás você acreditava que sucesso era chegar primeiro, que bastava trabalhar mais, tentar mais, insistir mais. Mas a vida mostrou, de forma silenciosa e às vezes dura, que vencer sozinho não é vitória, é isolamento. E que no tabuleiro da existência ninguém joga apenas por si. Cada decisão que você toma, cada gesto de empatia ou indiferença, cada palavra dita ou omitida, muda o tabuleiro. A teoria dos jogos chamaria isso de efeito acumulativo. A filosofia chamaria de causa e consequência. Mas na prática é simples, você é responsável pelo jogo que cria ao seu redor. Os anos ensinaram que não existe estratégia perfeita, existe aprendizado contínuo.
Os que tentam ganhar de todos acabam cansados, sozinhos, desconectados. Os que aprendem a cooperar, a perdoar, a ser firmes sem serem duros, constroem pontes que resistem ao tempo. E talvez essa seja a lição que você procurava sem perceber. A de que a vida é feita de rodadas repetidas. Você falha, aprende, recomeça. Você confia, se decepciona, confia de novo. E com o tempo entende que não é sobre controlar o outro, é sobre controlar quem você escolhe ser em cada jogada. No fim, não há prêmio, troféu ou pódio. Há apenas o legado das suas decisões. O modo como você tratou as pessoas. O quanto você contribuiu para o jogo continuar valendo a pena. A teoria dos jogos te ensinaria que cooperar é racional. Mas a vida vai além. Ela mostra que cooperar é humano. Que ser gentil é uma estratégia de sobrevivência. E que entender o jogo é, no fundo, entender a si mesmo. Então, quando olhar para trás, para tudo que deu certo e para tudo que não saiu como esperado, lembre-se, cada movimento, cada silêncio, cada escolha foi uma jogada. E se hoje você entende o jogo, é porque teve coragem de jogar, mesmo sem saber todas as regras. Afinal, a vida não é sobre vencer sempre. É sobre jogar melhor a cada rodada. E continuar, com sabedoria, propósito e leveza, enquanto o tabuleiro existir. Então, quando chegar o seu dia, faça sua parte. Não pelo prêmio, nem pelo reconhecimento, mas porque, no fim, é isso que mantém o jogo vivo. E talvez, só talvez, essa seja a maior vitória que alguém pode alcançar.